Eu sou a professora Simone dos Santos e vou fazer uma série de 8 vídeos acompanhado de textos falando a respeito dos seguintes assuntos: a escolha do tamanho correto do instrumento para o seu aluno, a utilização da queixeira e espaleira, a colocação do instrumento na posição de descanso e na posição de tocar, tanto em pé quanto sentados, a colocação da mão esquerda no instrumento, 10 exercícios para manter a boa postura, atividades para os alunos iniciantes, como ensinar as primeiras ligaduras, dicas para professores sobre a apreciação musical e sobre a estrutura das aulas. O vídeo de hoje é sobre a queixeira e a espaleira. Eu vou falar para vocês um pouco de ideias de como escolher a melhor queixeira e espaleira, aquela que melhor se adapta ao corpo do aluno. Então, primeiro, vamos falar sobre a queixeira. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aos alunos é que, apesar da queixeira se chamar queixeira, ela não serve para colocar o queixo, né? A gente sabe disso, mas quando os alunos ouvem falar isso é uma queixeira, automaticamente eles querem colocar o queixo. E não é, a gente quer encostar na queixeira essa parte, esse osso, né? Que é o maxilar ou a mandíbula, né? Quando a gente fala esses nomes para os alunos, muitos deles nem ouviram falar nunca em mandíbula ou maxilar. E aí eles dizem, mas professor, então não devia se chamar queixeira. E acabam inventando nomes para queixeira, né? Tipo maxilarzeira. Tudo bem, mas o que a gente tem que salientar então é o que vai encostar, é o maxilar. Como a gente sabe muito bem, as queixeiras dos violinos que vêm de fábrica, eles vêm padronizado, vem uma queixeira mais reta e é um padrão, mas o corpo dos alunos, de um modo geral, não é padronizado. O corpo é cada um diferente. Então, o formato desse maxilar nem sempre se ajusta à queixeira que o instrumento recebeu, né? Então, o aluno coloca lá para tocar e coloca o maxilar na queixeira e a gente vem a descobrir que essa queixeira não se adapta ao corpo do aluno. Normalmente, esses instrumentos que vêm de fábrica, eles vêm com uma queixeira mais reta, uma queixeira que ela é mais adaptável a quase todo tipo de corpo, mas realmente pode acontecer de não se adaptar. Então, esse é o número 1, a gente procura o conforto da queixeira no maxilar do aluno. Preferencialmente, quando vai escolher instrumentos para comprar e você não está com o aluno junto, ou você vai indicar a um projeto, um modelo de instrumento, escolha as queixeiras que não tenham um aprofundamento muito grande, que sejam mais retas para que elas sejam mais adaptáveis aos corpos dos alunos de um modo geral. O segundo ponto que a gente precisa discutir, pensar a respeito da queixeira, é aonde você vai posicionar o violino do aluno. Então, se o aluno coloca um instrumento para tocar, e como eu disse anteriormente, cada corpo é de um jeito, muitas vezes o aluno coloca um instrumento para tocar e vem a descobrir que a queixeira lateral não funciona para ele. Você está olhando o aluno tocando e sempre parece que a queixeira sobrou lá para o outro lado. Isso é, parece que ele coloca o rosto, o maxilar, no meio do violino, como se estivesse em cima do estandarte. Nesses casos, realmente, esse aluno precisa de uma queixeira central. E existe. Você tem que comprar uma queixeira centralizada e trocar pela queixeira que já está lá no instrumento. O que modifica além dessa questão do corpo não se adaptar? O que muda também é com relação ao arco. A utilização do arco até a ponta modifica bastante quando o aluno tem uma queixeira central ou uma queixeira lateral. Então, até às vezes, existem professores que optam por colocar uma queixeira central pela utilização do arco. Eu vou mostrar para vocês o que acontece.
Então, se eu colocar o instrumento no centro do instrumento, como se fosse uma queixeira central, e colocar o meu arco na ponta do arco, vai ficar aqui na ponta. Ok, já coloquei na ponta. Agora eu vou levantar o arco um pouquinho e vou trocar o instrumento de lugar para a queixeira lateral, que já está lá no meu instrumento. Levantei o arco, troquei de lugar. Olhem quanto arco a mais eu teria que usar agora. Todo esse arco ali, que não chegou na ponta ainda, né? Então, o que significa isso? Se eu tenho um instrumento com a queixeira na lateral e o meu aluno não consegue chegar na ponta porque o braço dele ainda não alcança a ponta do arco, né? Ele está chegando só até aqui porque o braço dele ainda não é grande o suficiente e ele já está tocando muito bem, você gostaria que ele pudesse usar o arco todo, você pode optar por uma queixeira central, colocar o instrumento mais para cá e o aluno vai poder usar até a ponta do arco. Isso também pode ser uma decisão, então, do professor com relação a essa utilização total do arco. A queixeira do meu violino é uma queixeira lateral, porém ela tem uma parte dela que fica por cima do estandarte. Se um aluno tem o corpo para posicionar no centro do instrumento, essa ponta realmente vai machucar muito o corpo do aluno. Por isso, existem queixeiras centrais que são colocadas realmente no centro e tem a passagem para poder colocar o estandarte. Os instrumentos que vêm de fábrica, como é o caso desse violino, eles normalmente vêm com uma queixeira quase sem aprofundamento nenhum, ela é uma queixeira bem reta. Mas pode acontecer de algumas marcas desses instrumentos terem a queixeira que vem e cobre por cima do estandarte. Então, às vezes, essa parte que fica por cima do estandarte pode também machucar o corpo da criança, né? Quando você for escolher uma queixeira, um instrumento, você de preferência escolha uma que tenha a queixeira só aqui e não venha por cima do estandarte. Se você tem um aluno que coloca o instrumento para tocar e visualmente parece que está perfeito, que se encaixou, e assim mesmo ele continua reclamando que a queixeira incomoda, muitas vezes ele tem alergia a essa parte de metal encostando no pescoço. Muitas pessoas têm alergia de pele e às vezes esse metal pode realmente incomodar. Nesses casos, a sugestão que eu dou é que cubra esse metal com um tecido. Você pode fazer um tecido que encaixe na queixeira e venha até o metal, ou até cobrir esse metal com algum tipo de esparadrapo ou um TNT com adesivo. O TNT é bem maciozinho e pode ser colado aqui em cima, resolvendo esse problema. Agora vamos falar um pouco sobre a espaleira. Bem, a espaleira, assim como a queixeira, elas não foram inventadas junto com o violino. Se você for olhar fotos antigas de instrumentos, por exemplo, o Stradivarius, você pode entrar no site de um museu e olhar fotos dos Stradivarius, e você vai ver que são violinos maravilhosos, mas que não tem queixeira e nem espaleira. A queixeira foi inventada mais ou menos no século XIX. E a espaleira só um século depois, foi nos anos 30. Se você assistir vídeos de violinistas famosos mais antigos, eles não vão estar usando espaleira, vai estar sem nada o violino. Você vai ver fotos deles, dos instrumentistas mais antigos, grandes violinistas, e não vai ter nada na espaleira, de espaleira. Porém, eles usavam ternos, e dentro do terno já tinha uma ombreira. Então, o instrumento não tinha contato direto com o corpo e nem só com uma camisa. Tinha uma roupa que ajudava a amortecer o instrumento no corpo. Então, o que a gente precisa lembrar da importância de escolher ou não uma espaleira? A gente pode tocar sem espaleira?
Pode, mas a gente quer trazer conforto ao aluno quando a gente ajuda ele a escolher um bom descanso de ombro. A gente tem que lembrar que o que vai preencher esse espaço entre o maxilar e a clavícula, esse espaço que sobra aqui, é a junção da queixeira com o violino e mais a espaleira. Então, se sem a espaleira o aluno coloca o violino aqui e sobra um espaço, esse espaço é o que vai ser preenchido pela espaleira. A gente não quer que o aluno tenha que deixar a cabeça cair e nem que o violino fique muito alto, assim, né? Então, ou que ele tenha que fazer isso com o ombro, que pode criar uma tensão e trazer dor no corpo do aluno. Isso é a coisa importante em escolher uma espaleira. Como a gente escolhe essa espaleira? A gente quer que o instrumento fique mais paralelo ao chão, como se estivesse em cima de uma mesa. Para ele não ficar deitado dessa forma no corpo, porque se for muito deitado, o aluno não vai conseguir tocar na corda Mi. Então, para que o instrumento fique um pouco paralelo, é necessário que exista uma forma de ajustar a espaleira, tanto desse lado daqui, quanto do lado de lá. Então, as espaleiras podem ter ajuste de altura dos dois lados, para você fazer um lado mais alto e um lado mais baixo, e poder ajustar perfeitamente ao corpo do aluno. Em primeiro lugar, você tem que ensinar ao aluno como colocar essa espaleira. Quando você coloca a espaleira, se você colocar ela bem paralela, fica de uma forma no corpo. Se você colocar o lado direito mais perto do C e o lado esquerdo mais perto da queixeira, o que vai acontecer? O instrumento vai ficar localizado mais para frente do corpo. A voluta vai ficar mais virada para frente do corpo do que para a lateral. Se você ajeitar a espaleira ao contrário, isso é o lado esquerdo mais perto do C e o lado direito mais para o lado do centro do instrumento, o que vai acontecer é que o instrumento vai ganhar uma lateralidade muito grande. Isso tudo tem que ser adaptado ao corpo do aluno. Então você vai ter que achar uma forma de colocar a espaleira para que o instrumento fique bem colocado. Uma das formas que também a gente pode utilizar é não escolher uma espaleira, e sim uma esponja. As esponjas hoje são cortadas já no formato do ombro. A esponja ela é bem macia e maleável no corpo. Então fica mais fácil de se adaptar ao tamanho correto, porque ela vai acabar sendo apertada e se adequar ao corpo do aluno. Com relação à espuma, eu tenho uma sugestão de como prender a espuma no instrumento. Muitas vezes o aluno acaba usando elástico, aqueles elásticos bem finos que acabam arrebentando. Essa é a primeira sugestão que eu faço, que utilize elástico, que seja um elástico de costura um pouco mais largo, 2 elásticos do mesmo tamanho. O que a gente vai fazer? Um dos elásticos a gente vai colocar ao redor do instrumento, passando pela queixeira. E o outro a gente vai colocar exatamente no outro lado. Então vai ficar um X de elástico aqui e um X de elástico aqui. O aluno guarda o instrumento dessa forma, sem a esponja, claro. E na hora de tocar, tira do estojo, puxa aqui no X e coloca a esponja, né? Com isso, esse elástico tem maior dificuldade de arrebentar, não precisa nunca tirar e fica muito difícil da esponja cair desse X no meio de uma apresentação ou até durante a aula ficar caindo, porque ela fica realmente bem presa. Essas foram algumas dicas de como escolher uma queixeira e uma espaleira adequada ao seu aluno. Muito obrigada!